Oi pessoal, tudo bem? A gente vai estar aí dando continuidade aos nossos vídeos aí referente a fundamentos, né, do motor monofásico. E nesse segundo vídeo aqui a gente vai começar a falar sobre ligação, nesse caso aí, especificamente sobre ligação 110/127 volts. Antes de falar sobre a ligação, um detalhe interessante aqui sobre as bobinas, né, a questão da numeração, né. Essa questão da numeração ela é bem interessante, né? Porque quando a gente fala dessa referência das numerações, a gente está falando especificamente das marcações dos cabos que vão estar ali na caixinha de ligação, né, do motor, né? E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, né, principalmente relativo à manutenção, né, motores mais antigos, às vezes não tem a questão da numeração, né? Então o correto é de fato estar ali medindo, né, para identificar ali as bobinas, né, o que cada bobina ali representa, né. Então isso aí é uma ação muito ligada à parte da manutenção, né. Nesses vídeos de fundamento a gente não vai falar ali não vai falar sobre essa questão da identificação, mas em breve a gente faz um vídeo explicando como é que funciona essa questão da identificação das bobinas, né. E aí um detalhe que eu quero comentar é sobre a questão da numeração do seguinte, né, porque ele vem do 5 para o 8, né? Porque ele vem do 5 para o 8. Algumas literaturas fazem referência aqui como 6, né? Fazem referência ali como 6. Mas boa parte das identificações ali das ligações dos motores, né? Dos terminais de ligação, faz a referência ali de fato com 8. Né? E isso está ligado à questão desses elementos aqui, né? Do capacitor e do contato centrífugo, né? Por exemplo, como se esse fosse o elemento 6, esse aqui é o elemento 7, né? E aí no caso esse contato aqui seria o 8, né? Então faz essa referência. Mas a questão da numeração, você tem que ficar atento ali à placa de identificação, né, quando ela vem ali informada, mas também dá para você fazer a medição e identificar as bobinas sem problema nenhum. Depois a gente vai estar vendo uma placa, né, de identificação do motor e fazendo algumas análises, né. Bom, então vamos lá para a parte da ligação, né. Aqui no caso vamos focar aqui na de 127 volts. Focar aqui na de 127 volts, beleza. O que acontece? Como eu tinha dito no vídeo anterior, né, essas bobinas aqui internamente, elas têm, né, limite ali de passagem de corrente de fato com 127 volts. Né? Então, teoricamente, a ligação com 127 volts é a mais simples, né? Porque é praticamente uma ligação ali em paralelo. Né? Então, aqui você tem a relação da alimentação ali da fase, aqui do neutro, né? Você tem aqui essa ligação, né, referente aqui aos terminais 1, 3 e 5, né? 1 e 3 referente ali às bobinas principais e o 5 referente ali à bobina secundária, né? E aí no caso para o neutro você teria o 2, o 4 e o 8, né? E aí nesse caso obviamente, né, fundamento elétrico, né? Aí no caso como você está com as bobinas, né, por exemplo, você fez uma relação ali de resistência, eles acabam ficando ali com 127 volts por causa da própria alimentação, né? Então não teria problema nenhum aí com essa ligação. E aqui é onde vem um detalhe, né, interessante, que é a parte da inversão da rotação, né? Aqui, exemplo, vamos supor que aqui ele esteja girando no sentido horário, né? Tá aqui CW e vamos colocar aqui o anti-horário CCW. Então, o que acontece? Basicamente é a questão da ligação aqui desse terminal 3 com 5 ou 3 com 8, né? Então, nesse caso aqui, supondo que ele no horário ele esteja ligado dessa forma, para fazer a inversão, o que acontece? O cabo aqui da alimentação do 3, ele vai para o 8 e o 4 para o 5, né? Inverter, e é muito comum, né, as pessoas que já estão ali muito ligadas aí à parte de ligação de motores, né? Você depois quer inverter a rotação, inverte ali a fase, né? Mas se a gente for observar, a inversão na verdade ela é nessa bobina auxiliar, né? É claro que é uma inversão da fase, porque a fase que está chegando aqui no 3 para o 5 ela vai para o 8, e do 4, né, aqui que é o neutro, ele vai para o 5, né? Então é basicamente isso que ocorre, né? Então nesse caso da ligação para 127 volts é dessa forma, né? E depois, ou no penúltimo ou no último vídeo dessa série, a gente vai estar fazendo um comparativo ali com a placa de identificação para entender como é que isso funciona ali na identificação, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente mostra o esquema aí de ligação para 220 volts. Valeu!